Boa tarde para todos, queridos amados, amigos, irmãos, em gerais, para todo o mundo, bem melhor, toda a nação brasileira e todas as nações da terra. Uma boa tarde abençoada, uma sexta-feira abençoada, né? Já são 16 horas e 22 minutos. Aqui está marcando o dia 4, mas não, meu relógio está correndo muito. Hoje é o dia 3. Dia 3, né, Neide? Hoje é 4? Tenho certeza, então eu tô esperando que Jesus venha logo e agora. Amados, boa tarde abençoada para todos, queridos amados irmãos. Eu sou Daniel Nascimento. Tem muitos Daniel Nascimento também no YouTube agora. Já tinha bem antes, agora não, bem antes. Eu que vim de bicão, eu que estou entrando de bicão. Muitos pastores Daniéis, Aníbal, muitos pastores Daniéis Nascimento. Daniéis Nascimento, né? Não sei qual deles conseguiu sair da cova. Não sei quantos deles conseguiu sair da cova. Eu não vou dizer se entrei na cova já com os leões ou não, né? Isso fica para o fim. Isto fica para o fim. Porque Daniel entrou na cova e saiu, né? Até o rei não pôde dormir. Ataxerxes foi o rei. Não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir porque amava muito Daniel. Daniel muito obediente. Tá vendo o servo obediente como é que é? Seu senhor fica preocupado com ele, porque ele era obediente, primeiramente a Deus. Ele não traía a Deus com deuses estranhos, porque nós falamos em prostituição. Muitas vezes falamos em prostituição, em traições. Mas nós não falamos que adorar outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorar outros deuses é prostituir também, prostituir. Por isso que Deus lançava o seu povo na mão dos seus opressores, por causa da prostituição. Começavam a adorar outros deuses, aí Deus falou: ô povo obstinado, tirei do Egito e assim mesmo ainda me trai. Outros deuses, adorando outros deuses. Amém, meu amado? E aqui no DDD 19, próximo a Hortolândia aqui, próximo a Campinas, que eu estou em Hortolândia, né? É uma cidade próxima a Campinas, com 230 e poucos, pequena, mas já está grande, já está se tornando grande, né? Uma cidade com 230 e quase 240 mil habitantes, quase 240 mil habitantes, já está grande, né? Temos Sumaré ao lado, temos Campinas, que é uma metrópole, né? Com mais de 1,5 milhão, ou bem mais, 1,5 milhão de habitantes. Estamos tudo embaixo do seu DDD, embaixo da sua autoridade. Autoridade de quê? Autoridade na hierarquia. Na hierarquia, como é que se diz? Hierarquia de internet, ou de formatação não, de internet. Estamos embaixo da sua hierarquia. Nós somos amparados pelo DDD 19, por isso que eu estou dizendo, estamos embaixo da sua hierarquia de internet.
não é bem internet que a palavra certa, é de, eu lembro já, né? Informática, de informática. Estamos embaixo da sua ordenança, a cidade maior é quem predomina as cidades menores. Campinas tem quase 100 ou cento e poucos cidades. Campinas tem 100 e poucos cidades. Só que, não, quase 100 cidades. Porque 100 e poucas cidades, quem tem é São Paulo. Contando com Campinas, que é a maior cidade do interior de São Paulo, é Campinas. Depois vem Ribeirão Preto, depois vem outros, Bauru, outros lugares, né? Mas Campinas ainda tira em primeiro lugar. Aí nós estamos embaixo da informática, da informática, da rede social de Campinas. Nosso DDD é 19 e mais 60 e quase 70 cidades também são amparadas pela a rede social de internet de Campinas. DDD 19. E aqui eu me chamo Daniel Nascimento, onde eu falei no começo que tem muitos Daniel Nascimento. E todos eles são abençoados. Oxalá quem dera eu chegar menos aos pés deles. Eu sou um aprendiz deles. E um aprendiz de vocês, de meus amados, que também faz outro tipo de programas. Muitos programas. Eu sou aprendiz de vocês, que estou aprendendo ainda. Eu sou como uma criança de colo, que precisa da mãe para se alimentar. Assim eu preciso de vocês para me alimentar do leite materno. Eu estou falando literalmente, não espiritualmente, né? E preciso muito aprender com vocês. Com vocês e com a graça do Eterno. E vocês têm me ajudado muito, como fazer a live e mais muitas coisas. Eu não aprendi ainda. Estou aprendendo, porque eu estou fazendo do jeito que Deus está colocando no meu coração. E muitas coisas têm que ser mudadas, porque Deus está colocando no meu coração de uma maneira. Então eu estou fazendo, porque ainda não aprendi a outra maneira. Mas a maneira melhor é a maneira que Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem colocado em nossos corações. Amém, meus amados? E o programa, o qual você vai encontrar no YouTube, tem muitos pastores Daniel Nascimento. Então você vai encontrar o programa Palavras da Verdade. É o programa o qual eu senti no coração por Deus. Dormindo eu senti. Eu acordei com esse programa no coração, que eu estou no coração. Que tem que ter um tema, né? Tem que ter um tema, tem que ter o nome do programa. E o programa é esse. Palavras da Verdade. Que nem nosso saudoso pastor Davi Miranda. Ele tinha seus programas no rádio, ou não sei se tinha no YouTube também, agora está tendo, né? Mas o programa dele era Voz da Libertação. E aqui nós trabalhamos com libertação também. Nós não, o Eterno. E nós trabalhamos, que nós somos vaso, mas não vaso de madeira. Eu não sei se você se sente como vaso de bronze. Tem gente que se sente como vaso de bronze. Se incha tanto. E tem uns que se sentem mais ainda como vaso de ferro. Nunca vou quebrar, nunca vou cair, nunca vou fazer nada errado. Tem um que já se sente mais ainda como vaso de prata. Outro já se sente o maior topo,
vaso de ouro. Após, decaindo agora. Não me sinto, oxalá quem dera, mas eu não me sinto e não sou digno de ser vaso de ouro. Oxalá quem dera ser vaso de prata, mas não sou digno pela minha incapacidade. Vaso de bronze, nem pensar também. Vaso de ferro, bem longe. Porque o ferro cai e não quebra, dependendo da altura, né? E dependendo do temperamento dele. Mas vaso de alumínio, nem pensar. Eu sou o vaso mais fraco que vocês pensam. Que vocês devem saber, muitos devem saber. Nós somos o vaso mais fraco. Nós fomos formados da terra, e da terra o Senhor soprou em nossa narina e nos deu vida, do seu suspiro. Aleluia, do seu sopro de vida. Oh, coisa maravilhosa, ter o sopro de vida de Cristo, de Deus. Cristo, Deus, estava tudo junto, né? O Espírito Santo, anjos. Na hora que foi feito o homem, criado o homem. E o Senhor, com a sua majestade, quando não somos dignos e merecedor, soprou, falou assim, ó, agora tu és alma vivente. Hã? Que coisa maravilhosa. Você não se alegra por isso? Mas existem muitos tipos de vasos também. Vasos da esquerda, vasos que não valem nada. Vasos do inimigo, vasos do diabo, que ele veio senão para matar, roubar e destruir. O negócio dele é destruir casamentos, é acabar noivados, tirar a vida de um ou outro por causa de encher a cara de goró, de pinga ou de bebida forte. Cada lugar tem um nome, né? Cada país tem um nome. Eu sei que essa live ela vai para muitos países, em nome de Jesus, com a permissão de Deus e com a permissão dos homens que controlam o YouTube. Porque eu estou falando aqui é a pura verdade. E eu estou tentando ensinar a verdade. Agora, se alguém quer ouvir mentira, eu também tenho mentira para falar. Eu tenho muitas mentiras para falar. Mas eu não sou nessas qualidades. Se eu falar uma mentira, meu vaso quebra, que é vaso de barro. Vaso de barro, meu amado. O oleiro tem que amassar o barro num sol de 40 graus, ou 38 graus, ou 35 graus, e deixar ele ali o dia todo, em 2 dias. Naquele sol. Depois que ele, nesses 2 dias, já está duro, já está tirado da madeira, da forma. Então ele vai para o forno. E o forno é aquecido 80 ou 100 graus nessa medida. Para que o vaso, para que o tijolo, ou o pote, ou o vaso, não venha queimar, tem que ter a linhagem certa, o momento certo, tem que ter a temperatura certa, porque senão vai ficar preto demais. Senão vai ficar branco demais. Não estou falando em racismo, não. Estou falando que é verdade. E se queimar demais, não presta. E se ficar branco demais, também não presta. Tem que ficar na tonalidade certa. Mas só quem sabe disto é o oleiro. O oleiro trabalha com barro. E não é todo tipo de barro, não, para fazer argila, não. Argila, não. Não é todo tipo de barro que vem, essa argila que vem, que é o barro, não é todo tipo de argila, não. Tem que ser argila de primeira. Só o construtor, só aquele que trabalha com barro é quem sabe a argila certa. E o tempo certo, e a hora certa de tirar aquele produto para não queimar. E não também... Não pode tirar antes, senão fica muito branco. Vai quebrar também. Ficar muito branco vai trincar.
Ficar muito preto vai quebrar também, trincar. Aí o Senhor vai ter que fazer, aquele Senhor que está fazendo a argila, vai ter que fazer novamente. Ele não vai rachar em brechinha. Eu não sei que brecha que tem no seu coração. Sei que brecha está no meu coração. O que estava no meu coração antes de conhecer a Cristo. E em vez de quando essas brechas querem vir novamente. Mas o Senhor diz assim, não, essa argila é de primeira. Essa argila é para colocar o azeite da viúva. Essa argila é para colocar das duas viúvas, uma com Elias e outra com Eliseu. Esse vaso é para conter o meu azeite. E tu não vais quebrar. Ainda que venha o sol muito quente depois do vaso estar feito, mas não vai queimar ele e não vai danificar. Se vir muita chuva também não vai derreter ele, porque o vaso foi feito no ponto certo. Os irmãos estão me compreendendo? Então, meu amado, o que eu tenho prazer nessa noite, nessa tarde para você, você é vaso. Não aceite. Não aceite a derrota do inimigo e dizer que você não é. Você é vaso. Tem vezes que você não se dá valor, mas você é vaso de valor. Você diz, eu sou pequeno, que nem eu sou também, que meu nome, uma vez eu falei no YouTube que meu pai errou meu nome quando eu era pequeno, deveria colocar Zaqueu, que dos filhos eu fui o menor, em tamanho, em estatura. Mas me colocou o nome de Daniel, porque um propósito tem. Um propósito tem. Amém, meus amados? Você é vaso. Para de ficar se lastimando. Para de ficar chorando. Para de ficar murmurando contra Deus. Ou contendendo contra Deus. Tu és vaso e vaso de valor. Eu estou falando com você que irá ouvir essa live. Você é vaso e vaso de valor. A argila que foi feita esse vaso é a argila de primeira. Porque o oleiro não é o homem natural que conhece o barro e faz aqui na terra, fazendo uma ilustração. O oleiro que eu estou falando é Cristo. Cristo que escolheu como vaso de valor. Como vaso para ser usado na mão dele. Porque muitas mentiras têm se levantado, muitas calúnias. Dentro da própria casa de Deus. As potestades satânicas não está perturbando você aí fora, não. Aí você está lutando aí fora, é contra o sangue e a carne que quer partir para o lado mal. Mas dentro da igreja tem a potestade mal, a potestade que quer desviar você da presença de Deus. E essas potestades são os demônios. Mas você diz para ele assim, ó, perturbado, demônio, vem cá. Pode falar que ele te atende. Ele te atende. Porque tu és vaso de valor. Olha, só te digo uma coisa. Não de ferro, não de bronze, não de prata, não de ouro, mas de barro. Tu estás entendendo? Pode falar com ele que ele está entendendo. Mas vaso de honra. Vaso de valor. Para tu ver se ele não cai sobre terra. Mas para isso você tem que orar à madrugada. Nem que seja 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. De manhã também. A não ser que você queira ser um vaso que seja ping-pong do inimigo. Ping-pong é um jogo que tem que, né? Eu não nasci para ser ping-pong de Satanás, não. E nem minha família. Já fui
Já fui. O que foi, passou. E o Senhor disse para seus apóstolos, ensinando, e para mim, que os meus pecados, não adianta, depois de 40 anos, você querer recordar ele ou dizer o que sou. Que meus pecados foram lançados no lago. Lago não, no mar. No mar que não tem fim. No mar do esquecimento. Olha, primeira vez que eu levei o nome de velho. Só que eu estou jovem ainda, né? Mas sou velho, sou ancião, quase ancião. Sou ancião já. Eu não nego minha idade para ninguém. Olha bem, tem irmão meu que é mais novo do que eu. Se você vê ele, careca, cabelo todo branco, bigode branco, você diz assim, eu sou mais novo, mas sou mais velho do que ele, sou só outro que é mais velho do que eu, e minha irmã também, que eu sou mais velho do que ela. Não é que eu pinto o cabelo, não. Muitas vezes minha mulher diz assim, pinta teu cabelo que tu fica mais jovem. Deixa ele assim, filha. Se tu me quiser, com ele assim. A sobrancelha, já percebeu? Chega mais próximo. Olha como é que tá branca. Mas tinta aqui? Pra quê? Aqui nascer depois, vai nascer branca. Pintar o cabelo, os pés já vão surgir branco. Deixa assim mesmo. Eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que seguir a minha criancice, seguir a minha juventude, agora estou seguindo a minha velhice, a minha maturidade. Não é que eu estou querendo ser que nem um jovem. Ah, mas se aparecer, eu estou penteadinho, veja aí, ó. Roupinha, não sei nem o que significa, é um homem ou uma mulher, ou, eu não sei, uma camisa de marca. É as minhas filhas que me dão essa roupa. Agora, quando elas me dão uma roupa que tem um nome que eu não compreendo, eu digo, filha, lê logo esse nome em inglês aí, para depois não ser uma xingada ou uma palavra errônea. Amém? Volto a dizer, você é vaso de valor. Você, minha irmã, que está sendo humilhada onde você está. Eu não estou te chamando para vir congregar comigo aqui agora não, porque eu tenho que fazer a cirurgia dos olhos, vocês sabem. Todo dia eu falo nisso, né? E agora de tarde é melhor de eu ler. Mas graças ao Eterno, já estou com a carta ali para começar. Foi muito trabalho, mas o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas que eu te escolhi e te chamei como profeta desde o ventre da tua mãe, porque tu temes. Trazer uma palavra nessa tarde. Quando terminar YouTube, esperar uma pessoa que eu sou muito leigo. Preciso mais aprender a trabalhar com o celular, com câmera, que eu sei que o Senhor vai me dar. E eu já estou esperando a vitória na mão. Eu não estou duvidando não. O Senhor vai me dar aparelhos para eu fazer lives. E lives bonitas. Eu sou humilde. A minha humildade é essa. Vejo tantas lives bonitas e a minha também eu sinto muito bonita, porque eu estou falando do Eterno. E muitos que estão falando do Eterno estão com as lives bonitas, um cenário bonito, e eu agradeço a Deus e oro a teu favor, viu? Eu estou orando a teu favor, para nós arrebentar as correntes do diabo, para nós derrubar, que nem foi derrubado ali o muro de Berlim, nós derrubar essa barreira que quer impedir o diabo, o diabo quer impedir o evangelho ser multiplicado, ser pregoado a toda a família. E eu creio que o evangelho já foi pregado a toda a nação da terra, viu? Posso estar enganado, mas o Senhor sabe trabalhar a hora de vir buscar a igreja dele. Tem muita gente para ser salva, né? Não me preocupe que alguém diga,
Apareceu um pastor aí meio avexado, meio assim, é que meu jeito meu jeito não, eu sou pentecostal. Não era que dá vontade de chorar, não era que dá vontade de bater palmas, porque o Espírito Santo está queimando dentro de mim. Só não tenho vontade de fazer uma coisa, dar murro na câmera, isso eu não dou não. Eu não sou doido, o Espírito Santo também é educado, está em mim. Está em mim, é espírito de fortaleza, é espírito de amor, é espírito que nesse momento você está sentindo um ardor no seu coração, você está sentindo um arrepio, mas se for arrepio de frio, se põe de frente da tela aí, quando eu vou fazer o live, que eu vou orar e você vai ser expulso. Você não, esse demônio que te perturba, esse demônio vai ser expulso. Porque isso aí o Senhor tem me dado autoridade. Amém? Amém, hermanos? Estou falando até castelhano. Amém, meus amados? Então você nunca se coloque como fraco. Diga ao inimigo, eu sou fraco, mas aquele que está em mim é forte. Que ele vai partir em retirada. Amém? Jesus certa feita falou assim, ó: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Mas tudo quanto pedir em meu nome vos será feito. Tudo quanto pedir em meu nome, eu vos darei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Amém, meus queridos? Então vamos buscar o Senhor. Isaías 55, versículo 6. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Vamos invocar Ele enquanto está perto. E depois, deixa o ímpio seguir o seu caminho. Deixa o ímpio seguir o seu caminho. Já pregou para ele? Já falou a verdade? Ele não deu ouvido? Sacode a sandália do teu pé. Tira o pó da sandália. E se for numa casa que ele for recebido, vira as costas para ela, bate o pé da poeira dos teus pés. Assim falou o mestre. Quando a palavra de Deus não é bem recebida naquele lugar, não adianta insistir, que você pode causar uma contenda entre ele e você. E não vai dar certo, porque o crente só é o que está errado. Para o povo aí fora, o crente só é que está errado. Porque a maioria do mundo, e o mundo apoia o que é seu. Se eu falo Jesus cura, liberta, estou com vontade de fazer uma livre amanhã, viu? Jesus cura, liberta e leva para o céu. Como é que você prova? A Bíblia está aqui. Isso aí foi feito por mão de homem. Então, amém, amém. E ele falou certo, feito por mão de homem. Mas não um homem podre de pecado, que nem você e eu. Um homem que estava santificado na presença de Deus. Falava aqui e o Senhor respondia. Falava aqui e o Senhor já respondia ali na hora. Por quê? Porque tinha intimidade com Deus. Agora no Novo Testamento é mais diferente. Mas Jesus tem intimidade com você por meio de Cristo. Por meio de Deus, Jesus tem intimidade com você. Porque todo poder está na sua mão. Amém? Vamos fazer uma oração? Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Meu amado, visualize o canal. Olha bem, se nós fizermos uma festa, olha aí fora, e tiver muito churrasco, eu percebi isso até na igreja. Quando tem um casamento ou uma festa, a igreja lota tanto que eu tenho que buscar em cadeiras que está
guardada no canto, ou pedir emprestados. Que nem aquela mulher que pediu vasos para encher de azeite. Quando tem comida, quando tem festa, quando tem bolo, quando tem aniversário, ou agora peru, né, no fim do ano, né? Frango bem assado, essas coisas. Mas lota. Mesmo assim, irmão, é aí fora. Eles lotam porque as casas deles estão cheias, aleluias, de comidas e de bebidas, que daqui a pouco eles perdem a consciência e pode surgir um mal naquele momento, porque as festas deles não são festas organizadas como a festa de Deus, como na casa de Deus. Parei agora com festa. Aniversários, se a irmã trouxer o bolo, tudo bem, nós batemos o aniversário. Mas chega tanta festa, aí a igreja enche, para depois eu vou limpar a igreja toda, porque a igreja lota não para ouvir a palavra de Deus. Não para ouvir a palavra de Deus, eles ficam agoniados. Tem crianças, jovens, pessoas, adultos, de 10 vezes no banheiro. E em casa não vai. Quando está no bar não vai. Quando está lá fora não vai. Uma vez eu perguntei para um senhor, você tem que ir no médico, porque Jesus não te curou ainda, a sua fé não alcançou, né? Ele falou, porque sua bexiga está baixa. 10 vezes você foi no banheiro? Tirou até a atenção do culto? É assim, irmãos. Para comer vem muitos, mas para se humilhar, para fazer um jejum, para fazer uma consagração, para fazer um trabalho para Cristo, muitos já dizem, ó, o barulho ali, ó, aquele barulho está perturbando, aquele barulho está perturbando, mas para fazer um pagode no meio da praça, ou uma capoeira no meio da praça, que não tem nada contra eles, se eu tiver eu fico calado, né? Não chegou a hora ainda de falar. Ou se tiver um terreno no meio da praça, vai, lota. Ali tem bebida, ali tem cigarro, ali tem muitas coisas, entendeu? Mas na casa de Deus tem pão. É pão verdadeiro, é o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. São pão que você come, eu acho que você não chega nem a colocar na boca direito, e seu estômago já encheu. Não é por causa do fermento que o Senhor não vai te dar um pão com fermento, vai te dar um pão puro, verdadeiro, vai te dar um suco ou um vinho que não vai te bebedar. Você não vai estranhar seu irmão, apesar que há muitos ter com Jesus que apenas criticar eles, criticar ele e achar um erro nele para o apedrejar, mas não aconteceu. Só no dia que ele falou, agora é chegada a minha hora, é chegado o dia da Páscoa, é dia dos pães ázimos, então é necessário que o cordeiro seja sacrificado, e o cordeiro é ele. Foi sacrificado, derramou seu sangue por nós, porque um cordeiro mudo, sem pecado algum, e nos deu vida e vida com abundância, e está dando ainda para quem quer. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Programa Palavras da Verdade. Pastor Daniel Nascimento. E se fosse um trabalho aí fora que eu falei, eu acho que era tanto like, era tanto joinha, era tanto like, era tanta visualização, era tanto like que é dado, e outra coisa, tanta assinatura no canal, assinavam tantos canais,
mas é a palavra de Deus. Irmãos, nós somos... eu não vou nem tocar no mundo lá fora. Não vou tocar nem no mundo lá fora, que o mundo jaz do maligno. Olhe bem, nem as pessoas não. É os prazeres do mundo. Eu vou tocar nos cristãos, meu amado. Meu amado. Se você pensa, meu amado, que eu estou querendo like, que o canal cresça, a palavra da verdade, para mim ter uma casa melhor na praia, ou um iate, um helicóptero, e depois uma lancha bem bonita, né? E dar o maior conforto à minha família, e comprar os melhores marcas de carro, que chega carro, tem carro até 5 milhões importado. Não pense nisso não, meu amado. O meu coração é ver a multidão salva. Meu coração é que esse canal chegue aos 4 cantos, não só do Brasil, mas sim da terra. E veja que ainda existe gente que proclama a palavra com verdade. Com verdade. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque o que você me ajudar, nos ajude no like. Não estou te pedindo pix. Nos ajude no like. Nos ajude, aleluia, na assinatura no canal. Eu estou com 33 assinaturas até agora. Entendeu? Visualização, graças a Deus, o Senhor está me abençoando. Mas o YouTube precisa da assinatura também, do seu like. Cada igreja tem uma norma, cada trabalho tem uma norma, cada lugar tem uma norma. Então vamos ajudar ao pastor Daniel. E depois vocês verão como o pastor Daniel será sempre a mesma pessoa. Porque o que se Deus me der alguma coisa no canal, vai ser para evangelizar, para fazer casa de recuperação, para enviar mensageiros para muitos países aí que não aceita, só nos escondidos. Então é nos escondidos mesmo que nós vamos fazer. Para levantar o ministério. Eu não quero um ministério de 100 igrejas, não. Não estou pedindo isso. Eu estou pedindo que você me ajude na like. Na like. Deixe sua like. Assine o canal. Assine o canal. E sua visualização. Amém? Será que é porque eu estou pregando muito duro? Só posso pregar aquilo que Deus colocou no meu coração, a palavra que Ele colocou no meu coração. Esses 66 livros tem palavras poéticas, palavras de amor, palavras... E todas as palavras, até palavras duras, são palavras de amor. Porque o Senhor está repreendendo, o Senhor disse, eu repreendo e açoito aquele que eu amo. Amém? Vamos fazer oração. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças nós te damos, meu Pai, por mais uma tarde, por mais um dia que o Senhor nos tem concedido. Sabemos que não somos dignos nem merecedor de tão grande bênção, mas o Senhor é bom. E a sua bondade é a causa de não sermos consumidos e é a causa de estarmos aqui neste dia. Deitamos e acordamos, porque o Senhor nos guardou com o seu Espírito Santo e enviou o seu anjo guerreiro para nos guardar em suas mãos. Pai Santo, abençoa todos eles, meu Pai, que estão pedindo a tua proteção, a tua misericórdia. Mas faça alguma coisa por Cristo. Ajude o seu servo no canal. Faça alguma coisa por, aleluia, por Cristo, não por nós mesmos, Assim, nos ajude
a alcançar essas almas, que aqui no Brasil ainda tem muitas almas que estão desviadas, clamando, chorando, sem força para voltar. Vamos trazê-la de volta pelo Espírito Santo de Deus, pela unção do poder de Deus, pela unção do Espírito Santo de Jesus em nossas vidas. Vamos dar um bom testemunho e vamos viver aquilo que pregamos. Senhor, meu Deus e Pai, eu te peço, envia o teu anjo, teus anjos mensageiros, para ir tocando, meu Pai, em cada hospital, para ir recuperando, meu Pai, e curando toda essa enfermidade que para a medicina moderna não tem mais jeito, para o médico não tem mais jeito, para muitas medicinas que está surgindo, não tem mais jeito. E nesse momento o médico está dizendo, pode desligar o aparelho porque é o seu último dia. Então eu digo a você, pode desligar o aparelho, porque quando virar o turno, vai ser outro médico, e outro médico não vai acreditar naquilo que está vindo, que está visto, está vendo. E pela manhã o seu expediente, você vai ficar atônito e vai crer que só o Senhor é Deus. E essa pessoa estará andando, tomando água e sadio. E essa pessoa estará sadia, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Visita os cadeiões públicos, meu Pai, liberta aqueles que verdadeiramente estão libertos espiritualmente, e faça segundo a tua vontade, meu Pai, para vir pregar aqui fora e trazer um bom testemunho, ganhando almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Inscreva-se no canal Palavras da Verdade, Pastor Daniel Nascimento. Deixe o seu like, assine o canal e visualize ele, hein? Vamos trazer uma palavra agora? Um dia eu vou ter que fazer uma live para meus queridos amados irmãos. Ontem a live foi uma maravilha também, viu? Até o irmão de Mato Grosso, irmãos, estão se aproximando. É que eu não posso marcar um horário, que eu tenho também compromisso com minha esposa, entendeu? Ela está com a perna um pouco se recuperando agora, por causa de um acidente que tivemos de automóvel, mas graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel 7,12, e está bem recuperada. Já é ela que está fazendo o almoço, né? Mas tem dia que ela não aguenta, e eu tenho que dividir essa tarefa com ela, fazer o café da manhã e ajudar ela. Sim, vamos aqui no livro de 2 aos Timóteo. 2 aos Timóteos. 2 aos Timóteos nos diz assim, está escrito assim, entenda bem, 2 aos Timóteos, capítulo 2, de 2 aos Timóteos, capítulo 2, eu vou ler do versículo 1, que tem 1 aos Timóteos e tem 2 aos Timóteos. Eu estou em 2 aos Timóteos. E quem escreveu 2 aos Timóteos não foi Timóteo. É epístola do apóstolo Paulo também. Quem mais escreveu a epístola foi o apóstolo Paulo. 2 aos Timóteos, escrito por apóstolo Paulo. Diz assim, 2 aos Timóteos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Entendai-vos com atenção. O bom soldado de Cristo, na minha introdução, né? Diz assim, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O segundo, no capítulo 2, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos,
para também ensinar aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Irmãos, eu já li essa palavra em uma live, mas Deus já está me dando outra interpretação. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se embaraça. Vou marcar essa palavra. Está escrito assim, no 4 que eu falei: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida. Já está marcado. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócio desta vida, a fim de agradar aquele a que o alistrou para a guerra. Pronto. Tem mais um versículo aqui que eu li da outra vez. Mas não vou ler ele. Leia na sua Bíblia, 2 aos Timóteos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 1. O que é que Paulo quer dizer nessa fração, nesse versículo? O que é que Paulo quer pôr não? O que Paulo está me explicando e explicando a você também nesse momento. Vocês estão entendendo? No primeiro, ele diz assim: tu, pois, olhe bem, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Tu, pois, meu inimigo, tu, pois, eu não falo com você, gente ruim, tu, pois, seja lá o que for, é assim? Não que Paulo falou. Ele falou: tu, pois, meu filho. Olha que amor. Paulo nos chamou de filho. Ô meus amados, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em quem? Em Cristo Jesus. Mas para fortificar na graça, é necessário que nós paguemos um preço. E o preço tem que ser pago. Para ser um vaso de honra, o oleiro preparou bem, ele teve que passar pelo processo. Uma gira verdadeira, gira pura, e ali ter tantos graus, todos 2 dias no sol, e depois entrar em quase 80, 90 graus de quê? Na fornalha, para ficar um vaso perfeito, e não passar daqueles minutos, nem a mais e nem a menos, senão o vaso não presta. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Sabe o que é graça? É amor. Sabe o que é graça? É poder. Sabe o que é graça? É virtude. Sabe o que é graça? É unção. Sabe o que é graças?
é dons celestiais. Sabe o que é graça? É sinceridade. Sabe o que é graça? É um amor puro e fiel. Sabe o que é graça? É andar na presença de Deus. Sabe o que é graça? 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 Porque tem muitas coisas que eu ficaria só nesse versículo a tarde toda sobre graça. E uma das partes muito importantes, sabe o que é graça? É ser sincero um irmão para com o outro. Graça é buscar ao Senhor. Se você buscar a Cristo, como é que você pode se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus? Porque existe muitos tipos de graças que não convém ao cristão. Sambar na Sapucaí, isso não é graça que convém ao cristão. Hoje é sexta. Eu creio que hoje a noite já começa. Você ir numa casa noturna, beber, fazer o que você quer, ou usar aquele cachimbinho, ou fazer o que você quer, isso é graça. Isso é uma alegria da carne. E essa alegria, ela não vigora, ela não tem fim. Isso não é graça. Isso é alegria momentânea, passageira, o qual pode te trazer, sabe o quê? Um infarte. Ser afetado por muitos tipos de vírus. O vírus do etanol que estão colocando na bebida. O vírus de quê? O vírus de estar olhando uma jovem, cobiçando ela, e depois se chegar ela, e ela dizer assim, eu sou casada, e o marido já chegar lá lhe espancando, chutando para fora, ou talvez armado, atirar em você. Existe muito tipo de graças. É você sair no seu carro, quando acabar a festividade que você está curtindo, em alta felicidade, perder o controle, já cheio do álcool ou de drogas também, que nós só culpamos é o álcool, mas a droga é a pior do que o álcool ainda. Mistura o álcool com a droga, quando sai, perde o controle, ali vem a sensação de querer correr muito para mostrar que você é o bambambam, que você é o bom na direção, que você dá uns cavalos de pau e depois sai para fazer rachadinha, sai para fazer corrida um com o outro, né? E ali acontecer um acidente e você morrer, e muitos morrer. Olhe bem, não é isto que eu estou desejando, mas é essas graças má que pode acontecer na sua vida. Ou você está com a mulher de alguém dentro do carro e ela saiu dizendo que vai trabalhar e não foi. Foi para lá para se encontrar com você. E o marido, já desconfiado, a encontra em algum lugar, já tucaiando você, ou já estava tucaiando, sai seguindo você e mata os dois. Como é que fica? Isso é graça? Isso não é graça, meu amigo. Não é graça. Pastor, mas tem gente que sabe brincar direito. Ninguém sabe brincar direito. Um abismo chama o outro. Se você sai de uma boate, ou seja, lá de uma casa noturna, já sai meio cambaleando, se vir 2 ou 3 jovens, 2 ou 3 perturbados na frente, ele vai te dar um cacete, vai te tomar um relógio, Rolex que você tiver no braço, ou um celular. Não, Rolex não, porque se você vai andando de pé, é porque você tem um carro, você tem um requisito bem bom, né?
Você tem um carro bom, você vai de carro. Mas mais na frente ele pode te fechar num carro e assaltar você e acontecer coisa pior. Agora, a graça verdadeira está em Cristo Jesus, que é aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e nos dar com abundância. Graça é alegria. Mas não é essa a alegria da droga, não. Do crack. Você usa ela, quando é daqui a 10 minutos, você já está doido vendendo até, se for possível, até chinelo, sandália, cueca, para querer comprar outro e jogar no cachimbo, para cachimbar de novo, para voltar à neurose de novo, a neurose diabólica. Não é isso. Graça não é aquela heroína. Graça não é aquela anfetamina. Graça não é aquele pó branco, né? Aquele pó branco chamado de coca. Naquela hora você vai na nuvem, que não sabe nem o que está acontecendo. Pode ter um colapso, não. Pode ter uma overdose. Que você não está em si, começa a ver monstros. E começa a ver o quê? Coisas que não é real. Alguém olhando para você, você com sua namorada, ou junto de muitos de colegas, você se levanta e vai lá. Por que está olhando para mim? Sem estar acontecendo isso. Eu estou dizendo isso que eu fiz parte disso aí. Eu fiz parte. E pela misericórdia de Deus estou vivo, porque o Senhor me tirou do charco de lodo há 42 anos. O Senhor me tirou do buraco, o qual estava me aprofundando. E pensava, não pensava. Já estava escravo de Satanás. O dinheirinho que eu ia arrumava para levar para casa para meus filhos, eu mesmo já deixava ali naquelas biqueiras ou naqueles lugares onde vende esses tipos de droga, ou o que? Comprimido LSD, para ficar doidão. Só ia chegar em casa depois que o dinheiro acabasse, na segunda-feira, e meus filhos passando fome. Hã? Isso é graça? Diabólica é. E eu dizia, eu quero sair dessa vida, não aguento mais, preciso sair dessa vida, não aguento mais. E não tinha força, porque eu era obrigado, eu suava, eu tremia, tinha que ter. Primeiramente, eu ia tomar uma cachaça para ver se o nervo parava de tremer tanto, porque senão podia passar mal e morrer, para depois arrumar o dinheiro de comprar a droga. A heroína não podia mais, que eu não tinha dinheiro para aquilo. Anfetamina, só quem tem dinheiro. LSD, só quem tem dinheiro. Mas a maconha, o crack, que é mais barato, outras drogas mais baratas, é o que eu procurava. E saía arrumando briga com todo mundo. Até coisas aconteceu comigo, de eu querer fazer com alguém, ou já está sendo procurado para ser morto por causa dessas nojeiras, essas graças do mundo. A graça é verdadeira. Subconsciente normal, sentir a alegria de Deus, sentir a emoção do Espírito Santo, sentir Ele limpando o meu coração, sentindo os problemas saindo e eu só chorando, mas não de dor, mas de alegria, de emoção. Ficar ali é um gozo tão gostoso que não tem droga que possa chegar a um terço do sabor que é o Espírito Santo.
Você quer sentir ele? Então dê lugar para ele. Dê lugar para essa graça pura e verdadeira, que é a alegria do Espírito Santo. Essa é a verdadeira graça. Vou ler mais um versículo para nós adiantarmos. Já estou falando 1 hora. E o que de mim escreve, o que de mim através de muitas testemunhas ouviste, confia-os a homens fiéis, e que seja idôneo. Quem estava falando isso? Paulo em aos Timóteo. E Jesus falou bem claro: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto pedirem meu nome eu farei, que é convosco que está o Espírito Santo. E eu também estou convosco até a consumação dos séculos, até o arrebatamento da igreja, até o fim dos séculos, que nunca vai ter fim a alegria, a eternidade de Jesus. Mas confia-os a homens fiéis, que saibam manejar a palavra, que verdadeiramente lhe ensinem o caminho da graça. Homens idôneos. Sabe o que é idôneo? Sabe o que é a palavra idôneo? Pegue no seu dicionário. Ou você tem um celular desocupado aí, pega o celular e abra. Quero saber o que é idôneo, que vai te dizer na hora o que é idôneo. Homens fiéis, sinceros, homens equilibrados, homens cheios da graça, homens que têm a mão do Senhor estendida sobre ele, homens que verdadeiramente estão na presença de Deus, ou luta para estar na presença de Deus, que nem todo tempo podemos estar na presença de Deus. Homens que verdadeiramente andam com Cristo, que nem Enoque andou com Deus 300 anos, e o Senhor o tomou para si, porque não encontrou erro nele. Ele andava com Deus, quer dizer, que não andava estava em perfeição com Deus. O Senhor o tomou para si, o arrebatou para si. Verdadeiramente, como é que está a nossa vida, amados? Amados, não brinquemos com as coisas de Deus. Tem uns que faz tanta meninice na igreja que, para dizer que é mais cheio do que o outro, revela até da carne, profetiza da carne, para dizer que ele é um expert, ele é o bambambam, é o tal. E diz assim: se eu não vier na igreja, o fogo não cai. Se eu vier na igreja, ninguém é revelado. Se você não vier na igreja, eu acredito que ninguém é revelado. Se você não vier na igreja, eu acredito que o fogo não cai. Acredito. Se você não vier na igreja, ninguém é revelado. Eu acredito. Porque para ouvir mentira, é melhor nem vir. Ouvir e se consertar. Chega de mentira, de palhaçada, para querer ser o bambambam. Meu amado, quem é o bambambam que eu digo? Essa palavra não é nem correta. Quem é o bom da igreja é Jesus, o Espírito Santo, que está lutando, chorando para adornar a igreja. Ele é quem usa, ele é quem faz como lhe apraz, ele trabalha como ele quer. Mas se a minha persona der lugar, se a sua pessoa der lugar, porque muitas vezes entramos e saímos, falei castelhano, não foi? Entramos e saímos da mesma maneira, ou
Não senti nada de Deus. Aquela mensagem daquele irmão não foi de Deus. Não foi de Deus porque você está fora do foco. Porque você está fora da direção de Deus. O irmão trouxe a mensagem? Foi de Deus. Mas você está com o ouvido tapado. Está preocupado mais com as coisas do mundo. Sua preocupação, meu amado, que está dentro da igreja, eu vou falar a verdade aqui agora. Tem muitos que estão dentro da igreja e estão pensando nas coisas do mundo. Tem muitos que estão dentro da igreja, já está pensando, está dizendo, ô culto que não acaba logo, ô culto que não acaba logo, para ir lá para o mundo, brincar um dominózinho, ou jogar uma coisinha, ou soltar medota, ou ir lá, ficar de longe olhando outro bebendo e vendo as coisas do mundo, o forró quebrando lá, e diz assim, eu já fui desse mundo aí, ó. E todo alegre lá, porque não está em Deus, ele está com o coração no mundo. Quem é de Deus, ama as coisas de Deus. Não fuja não, viu? Estou falando com você. E tem mais coisa. Tem mais coisa. Deixe de ser menino. Morei tomar esse gole de água agora. Por isso que o Espírito não opera na igreja quando você está na igreja. Porque é revelação da carne, profecia da carne, é fogo. É um tal de canela de fogo aí que eu nunca vi isso. Nunca vi. Na Bíblia não tem esse nome. Canela de fogo, ele diz que esse canela de fogo é aquele que está cheio do poder, que sai sapateando, correndo até a porta da igreja e volta. Se é de Deus, que julgue o Senhor. Se é de Deus, que sinta o Senhor, que você sinta mesmo. Se você der lugar, você vai sentir coisas maravilhosas na igreja. Porque eu sou sincero, quando eu estou na igreja, que o Senhor me toma em poder mesmo, eu não consigo nem pregar, irmão. Eu sento no banco e começo a chorar. Baixo a cabeça e por favor, ninguém fale comigo. Ninguém me fale comigo nessa hora, não me tire a atenção. Porque é difícil e é gostoso sentir a presença do Espírito Santo nessa vida, que é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. A minha vontade é ficar... Já teve culto que acabou que eu fiquei sozinho dentro da igreja, chorando. E o pessoal dizendo, vamos pastor embora. E eu chorando. E dizendo, deixa o pastor ter mistério com Deus. Depois lá fora o fogo começou a pegar, de gente chorar, sapatear, mulheres se abraçar, homens se reconciliar um com o outro, se abraçar. É quando o Espírito de Deus está presente. Essas brincadeiras, e o Espírito de Deus está pulando no pináculo da igreja como macaco. Olha, eu não estou dizendo quem é macaco. Olhe bem a interpretação do Espírito de Deus está pulando que nem macaco. Ô, meu irmão, que palhaçada é essa? Isso é espírito do capeta. Espírito de Deus. A pessoa está dançando Michael Jackson. E da igreja vai se converter, irmão. Isso você está se aparecendo. Eu vi uma cena essa semana que o camarada só batia um bico de sapato no chão e a barriga assim, saía que nem uma cobra pulando assim, ó, que nem um tichuco. Isso é falta de você meter a mão na testa e dizer assim, levanta, sai dele, Satanás! Cadê os homens de Deus? Olha o que eu estou falando, hein? O Pentecoste está sendo escandalizado por causa de muitos homens que se dizem ser de Deus. Teve um aí que eu saí da frente dele que ele estava... Eu falei, pulei, se não é assim, eu ia quebrar meu óculos com tudo. Que espírito é esse? O Espírito de Deus, ainda que você esteja com o olho fechado, ele te conduz, te leva. Eu tenho uma irmã chamada Tefene, o marido dela é pastor, o esposo dela.
Eu acho bonito de ver o Senhor quando toma ela. Não é porque é minha irmã não, em Cristo não. E de sangue também. Quando o Senhor pega ela, ela começa a chorar. Começa a louvar os hinos em línguas estranhas. Ela começa a bailar naquele canto dela um pouquinho, dentro da igreja ali, bailando bem suave. E toda a igreja pega fogo. Porque é o Senhor que está usando. Agora um aqui canta, ele canta, não louva a Deus não, canta, até tem a voz bonita, mas canta, cantar para o mundo. Eu sei o que é louvar a Deus, adorar a Deus. Outro vai lá depois para cantar mais bonito, e assim, posso subir no palco? Eu digo não. Pastor, eu não estou em pecado não, porque aqui não é palco, aqui é púlpito. Se é palco, é lá fora. Palco é show de calouro. É de cantores que estão ganhando a honra para si. Cantores do mundo. Cantores que cantam para o mundo. São milionários, cantam para o mundo. Não estou citando o nome de ninguém. Você sabe o que é. Aqui quem é o bom é Jesus. Aqui quem é o bom é o Espírito Santo. Aqui quem é o bom é o Eterno. Você dá uma saudação para a pessoa, ele vai pregar numa saudação. Ô pastores, por gentileza, dê um ensinamento aos seus obreiros. E a igreja completa também. Você vai dar uma saudação a um obreiro que vem de fora, que você sabe que alguém trouxe. Você trazer ele para fora, para chamar. Salve, irmão, na paz do Senhor, amém. Depois ele traz aquela palavra gostosa. Mas numa saudação que é... Olha bem, uma saudação, meu amado, é 5 minutos. Olha... Esse dedo meio torto, né? Mas vale, viu? É do meu pai. É de família. Uma saudação é 5 minutos. Lá no presídio se fala, dá um beijo na flor, irmão. Mas aqui nós não estamos presos, não. Não estamos no presídio, não. Quando o irmão fala, dá um beijo na flor, eu digo, não, meu amado, isso é lá no presídio. Aqui é uma saudação. Uma saudação é 5 minutos. Deixa para dar beijo na flor, que eu não quero que você vá, não. Aqueles que estão lá, se você aprender os costumes lá, é uma saudação, tá? Aí numa saudação quer trazer 20 minutos de palavra. Falta de sabedoria, falta de estrutura, falta de sabedoria, falta de entendimento. Pastor, você não é o pastor dele? Não sei se você é salariado ou não, não sei. Também não me interessa. Eu que não salário. Eu que não. Como é que se diz que não aceito salário de pastor na igreja. Estou dizendo do modo que eu aprendi. Eu que não assalario pastor. Mas vai morrer de fome se ele está parado, está cuidando das almas. Calma, meu amado, calma. Tal dia vai ter reunião, não vai? Vamos nos reunirmos e vamos, mediante o que está entrando na igreja, dá para pagar o aluguel, a água, trocar as cadeiras de vocês, que primeiramente é de vocês, da nave da igreja, depois que o pastor fique com aí de prazo, depois que vem o pastor depois. Pastor, os obreiros têm que ser os últimos. Veja onde está indo o seu dinheiro e vamos dar
uma contribuição para ele, mas não a contribuição de um saquinho de arroz furado, ou que nem muitos que dão 1 quilo de macarrão, um pacotinho de café, e o pastor fica aí pregando igreja em igreja para arrumar alguma coisa. Não, vamos dar para ele uma cesta bem caprichada daquilo que você compra para você, compre para ele também. E depois, não um salário, mas uma contribuição de tanto, todo mês. Você vai receber essa contribuição, enquanto nós podemos te dar, para que ele possa passear com seus filhos, um fim de semana, né, nos parentes, colocar gasolina, e a gasolina do seu carro, quem põe é a igreja. Quem põe é a igreja. É assim, desse jeito, irmãos. Não sei se é mais do que um salário, se é menos, só sei que, mas você vai viver só para obra. Só para obra. O seu trabalho é cuidar, é que nem os levitas da tribo de Arão, que vem os levitas da tribo de Levi, que vem da linhagem de Arão. O seu negócio é só o sacerdote, mas também busque aqueles que estão necessitados, busque aqueles que estão carentes, busque aqueles que estão doentes, ou liga para ele, faça a visita você com sua esposa, visite. Não vem mais na igreja, só vem 2 vezes, deixou o telefone e ligue, qualquer coisa. Ah, mas estava no bar bebendo. Não tem nada não, não entre no bar não. Ele vai chegar no caminho, meio de caminho, ou em casa, converse com ele quando ele acordar. Se ele der ouvido à palavra, você ganhou ele para Jesus. Se ele não der ouvido, aí é com ele Deus. Amém, meus amados? Aí o outro chega, você dá uma palavra para ele, significa 10 minutos. Quem está me ouvindo, uma palavra é 10 minutos, não vou ocupar 2 horas não, porque tem a hora do pregador. Tem mais gente para dar oportunidade, tem a hora do pregador. Uma palavra é 10 minutos. Mas tem gente que quer falar 40 minutos em 10 minutos, para dizer que entende. Fazer que Deus, pelo amor de Deus, irmão, Deus não vai contrariar o anjo da igreja, não. É aquilo, é aquilo. Deus tem mais para falar. Quando você descer do púlpito, Deus usa você, levanta a mão e aponta e usa e fala aquilo que ele tem para falar. E revela aquele que ele tem para falar. E também o intérprete tem que interpretar. Se você não interpreta, nem abra a boca em línguas proféticas, línguas estranhas, tudo bem, que você está edificando para si mesmo, edificando você com Deus. Mas se é profética, se não tem intérprete, se cale. Oh, se vocês pegassem há 45 anos atrás, vocês pegassem há 45 anos atrás, meu amado, eu via crente verdadeiro, eu via crente obediente a Deus, mas hoje em dia tem membro aí o cooperador que não respeita nem o cargo do presbítero, não respeita nem o pastor que está com ele. Não, vamos dar disciplina nele de 2 anos. No meu tempo, meu amado, dependendo do pecado, se fosse contra a minha própria carne, eu como pastor da igreja, eu ficaria 5 anos no último banco. Eu não sei que vai para outra igreja, mas vai sem a bênção. Indo sem a bênção vai em pecado. 5 anos. Dependendo do pecado. Se for outra coisa, 1 ano, 2 anos, 8 meses, 3 meses. Mas você não vai pregar em lugar nenhum, que você está na disciplina. A igreja que lhe chamar não está indo de acordo com a ética da igreja. Mas não, hoje em dia um pastor disciplina um aqui, ele sai com raiva, vai para outra igreja lá, outro lá, sendo pastor também, aceita ele em disciplina não, em
você vai ser recebido sem disciplina. Já trabalhando. Mas como é que fica isso? Aí o pastor vai pregar, o diácono, o presbítero, o pastor, o evangelista, o apóstolo, seja lá quem for que Deus enviar, vai pregar a palavra. Não dá para pregar a palavra, porque eu gosto de deixar 30 minutos ou 40 para ele expressar mais a palavra. Teve um certo lugar que eu cheguei, meu querido, olhe bem, eu era o preletor da noite, tinha umas 2.000 e poucas pessoas. Foi Cerqueira César? Não. Foi São Bernardo do Campo, na chácara. Deixa eu me lembrar o nome do lugar. O culto estava até uma bênção, mas quando eu cheguei já vi umas coisas lá que eu não gostei. Não é que eu sou perfeito, não. Uma irmã ocupou, uma missionária ocupou 1h10, 1h08 minutos, eu olhei no relógio, para revelar. Eu já pensei assim, na minha fragilidade e no meu pecado. Deus hoje se encontra em oferta. Ou então, o nosso Jesus, eu não falei, só pensei. Hoje ele está um Jesus de R$1,99. Que falta de prudência, irmão. E os pastores no púlpito, alguns que estavam lá, glória! Aí que é mulher, tá achando bom. Aí que é irmã. Depois eu peguei ela. Aí foi me dada a mensagem, era sábado. Não seja para o sábado, que é um dia como hoje. Foi me dada uma mensagem para me trazer, que a mensagem nós sabemos que era 30 minutos. E o fogo não cai, não é por causa de você, Daniel. Por causa de mim, não. O fogo não cai, não é por causa de você que se acha grande, não. O fogo cai, não é por causa de você, não. O fogo cai quando aquele humilde abre o coração para Deus e verdadeiramente Deus abençoa, vê sinceridade no coração dele. Não é pela sua postura, não é pelo o seu anel de... Eu tirei até um que eu tinha, que eu falei que bacharelado não, básico. Eu tirei porque não precisa, pra quê? Pra dizer que fiz o bacharelado não, o básico é 2 anos, bacharelado 4, perdão, o básico é 2 anos, o médio é 4 anos, o bacharelado é 4 anos. Aí eu disse, se eu fizer o bacharelado eu vou colocar 4 anos, mas era um pouco menino eu, viu? Aquele anelzão brilhava mais, mas não era de ouro não, viu? Parecia. Tem gente que ele faz logo assim, ó. Você vê o anel de bacharel no dedo. Deus não está olhando para isso não. Deus está olhando, é você que está com a roupinha simples, humilde, até a sandalinha de dedo, subiu lá e abriu o coração, deu lugar a Deus, e o Senhor recebeu. O Espírito Santo disse, Jesus, olha que louvor lindo, é do coração, e eu estou no coração dele. Jesus disse, oh meu Espírito Santo, é lindo, maravilhoso. Aí olha para o pai e diz assim, pai, olha que louvor lindo. Aí o pai diz assim, é contigo, meu filho, é muito lindo, está nos adorando, me adorando muito. É contigo que todo poder foi entregue nos céus e na terra nas tuas mãos, fala o que tu queres. Aí ele diz assim, pai, então vou queimar com fogo.
vou mandar fogo. Aí começa línguas repartidas como de fogo no meio da igreja, o poder cair, e gente sapateando daquele canto, abraçando a irmã. Outro vai lá e já vai dar uma mensagem para a irmã, vai dizer a revelação, mas de Deus, não com meninice. Deus não opera no meio desses meninos. Eu já falei 3 vezes, né? Vou fazer um campo de avião lá na igreja, para quando aviãozinho vir, pararam na igreja, que eu dei um rela, até esses que vinham com a perua, com 10 pessoas, pedi 10 pessoas de uma vez. Eu digo, não tem espaço para você voar, não. Deixei a mensagem para ele, ele pregou 1h20. Eu digo, não, meu querido, tem mulheres aqui que não são evangélicas. Quando chega em casa, o marido já chapado, vai dizer, você foi olhar para o pastor. Quem você viu dentro da igreja de tão lindo? Que a culpa só cai nas nossas costas. A irmã missionária Rosa, uma mulher de Deus, mais velha do que eu, um pouquinho, uns 75, 80 anos. Ela disse que o marido fazia. E você foi lá olhar pro pastor. Ia buscar ela na porta da igreja lá, fazia desconhabação. Um dia que ela disse assim, eu vou levar um cacete para a igreja. Quando ele chegou lá, que ela pegou o cacete, ele correu mais nunca. E em casa pegou ele ainda. Me respeite, rapaz. Porque o ímpio de logo assim, quando é uma moça bonita, a criança para dormir também, alguma coisa para fazer, o almoço, a janta do marido para fazer à noite. Vamos ter eloquência, irmão. Vamos ter sabedoria, irmão. Para que acabar um culto de 11 horas da noite, 10h30 da noite? Não é de 9 horas. Tem vezes quando é sábado, eu acabo de 9 horas, 9h30, 9 horas, nunca acabo não. É 9h30, 9h20, porque é um dia de sábado. Mas os maridos dela já me conhecem. Que eu tenho minha esposa em casa e amo muito ela. Não preciso, eu não quero queimar no fogo do inferno. E nem preciso. Por causa de um momento. E por causa de um desejo da carne, não. Sim. Escureceu, olha, eu não li. Vou acender a luz para ler o último versículo, tá? Tão emocionante que eu nem percebi que estava no escuro. Vocês me perdoem, meu caralho, ficou no escuro, né? Uma hora e 20 minutos, eu digo. Aí depois de 1h e 20 minutos, que ele acabou de pregar, ele falou, agora vamos se levantar, que Deus... Vamos ver a revelação. Vamos ouvir a revelação. Eu digo assim, então, agora que Deus é dominado por ele, vamos ouvir a revelação que Deus me deu. Não, ele falou assim, não. Vamos ouvir a revelação que Deus vai revelar agora. Como que Deus é dominado por ele. Eu disse, amém, irmão. Outro dia o irmão vem marca com Deus e revela que você é quem é usado por Deus. Não, você é quem é usado, o vaso. Não Deus vaso seu. Mas nunca vieram na igreja. Sim, vamos ler o último versículo. Eu já falei isso sobre dois. Agora, o último, o 3. Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado
Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida. Li 2 versículos. Sofre, pois, comigo as marcas da cruz. Tá vendo aqui, ó? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Olha, não acredite nesses crentes também que dizem assim, ó, se você aceitar Jesus, Deus vai mudar tudo na sua vida, você vai enricar, e tem a tal da pregação, o evangelho da prosperidade. As igrejas são assim, ó. Prosperidade. Agora eu não vejo que vai ficar tudo aqui. Eu não acredito nisso aí. Porque você está atrás da prosperidade ou de Jesus? É só vai para a igreja, vai para uma igreja de prosperidade para enricar, ter a fazenda, pagar as dívidas. Isso é um problema seu. Fique na sua posição, ore ao Senhor, trabalhe, ponha a sua mente no lugar certo, que você está descontrolado. Se eu ficar descontrolado, não souber organizar o trocadinho que eu ganho, eu vou ficar endividado direto. E é Deus que e o pecado é de Deus. Aí eu vou colocar o nome da igreja que eu estou no conta e colocar só prosperidade. Aí eu vou querer receber a minha, que vai lotar, né? Vender tudo que é de prosperidade. Irmão, para com isso, rapaz. Prosperidade é um dom de Deus, ele dá a quem ele quer. Um espírita é rico, maçonaria é rica. Todos os tipos de religiões tem pobre e tem rico. Olhe bem, aí vai da sua cabeça, do seu viver. Agora tem uns aí que dão a você também. Tem uma religião que dá a você, mas em troca ele quer a tua alma. E o que tens preparado para que será? Tu vai entregar a tua alma para ele? Não, não. Agora já estou rico mesmo, vou desfazer a aliança. Nada de desfazer aliança. Depois dessa aliança feita já era. Morrer, a alma vai direto para o inferno. Sofre, pois, aflição como bom soldado de Cristo. É um crente, não pode pregar aqui não. Não pode fazer a livre aqui não. Amém, irmão, faça no outro canto. O crente ali mentiroso, ela é crente. Agora acabou mais essa polêmica, mas há 30 anos atrás, chamavam o crente até de bodes. Há 40 anos atrás. Chamava até crente de pai de chiqueiro. Porque o povo era mais católico, o povo era mais um D, A, um N, B, A, não vou dizer mais. Mentiroso. Era nós, porque nós tínhamos o nome de protestante. Eu alcancei esse tempo, 40 anos atrás. Protestante significa protestar contra o erro. Agora está diferente. Os que estão protestando é contra a verdade. Está se acatando é com o erro. Tu, meu filho, pois, meu filho, sofre comigo, como Jesus sofreu, como Paulo sofreu. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Como bom soldado. Porque soldado que não presta, nem vai para a guerra. Gideão juntou 32 mil.
Na primeira vez, Deus falou, é muita gente, Gideão. Senhor, mas lá embaixo tem 180 mil, tem quase 100 mil lá embaixo. Gideão, falei que é muitos homens. Sobe o povo no monte e diz para ele, os covardes que voltem. Voltou, sabe quanto? 22 mil. E para que foram o Gideão? Para fazer número, para se aparecer? Voltou 22 mil de uma vez só. A Gideão falou, meu Deus, para vencer essa multidão de quase 100 mil pessoas, mas eu vou confiar em Deus. Amém. Deus abençoe. Olhe bem. Aí depois, Gideão foi dormir. Disse que não, Deus falou no ouvido dele, Gideão, ainda tem muita gente. O quê? Eu tô ouvindo. Não, isso não é brincadeira. Alguém está falando. Isso é uma ilustração que eu estou fazendo. Ilustração. Rodou a cabana dele ali. Não, né? Eu ouvi a voz bem clara. Mas não tem ninguém, não. Foi dormindo. Gideão, tem muita gente. Aí que ele conheceu que era o Senhor. Falou, Senhor, o que queres que faça? Leva o povo ao ribeiro para tomar água. Estão com muita sede. Ai, Deus é um ser muito inteligente. Antes de existir o sol, o dia, ele já existia. Antes de existir o luminar maior que a lua, o luminar menor... Não, o luminar maior que é o sol, o luminar menor que a lua, ele já existia. Antes de existir o universo, ele já existia. Antes de existir dia, ele já existia. Sempre existiu. Aí Gideão levou o povo a ribeiro. O que é que Deus quer fazer comigo agora? Senhor, tu falaste que ia entregar os medianitas na minha mão. Aí desse jeito, Senhor. 10 mil, ele não falou, pensou. Aí Gideão falou, então leva ele ao ribeiro para tomar água. Aí levou ao ribeiro. Quando levou ao ribeiro, 7.700 homens. Que foi 10 mil, 7.700 homens. Beberam, sabe como? Na sede que estava. Deus colocou uma sede nele, parece que tinha comido jabá. Caíram logo com tudo, molharam a cabeça e começaram a lamber água com a mão. E 300 pegava a água, levava a boca. Quando levava a boca, ficava vigiando. Os 300 pegava a água, levava a boca, em pé mesmo, ficava vigiando. Aí Deus falou assim, ô Gideão, separa os que beberam água de coca. Foi 9.700. Sobrou. E tem quanto do outro lado, Gideão, que bebeu água vigiando, de pé? Só 300, Senhor. Então fala pros 9.700 que volte. Aí foi que esse Gideão quase que enlouquece, perde a cabeça. Sabe o que é isso, Gideão? É para tu ver, para te mostrar que tu vai ganhar essa peleja, não é com o teu braço não, ó. Eu que vou entregar essa peleja em tuas mãos, meu irmão. Não pense que você vai vencer essa peleja com a sua arrogância. Não pense que você vai vencer essa prova do jeito que você quer. Você já entregou na mão de Deus, já tirou 2 vezes. Entrega na mão de Deus e esquece. E você tirando, você nunca vence. Essa peleja é que nem Josafá. O Senhor falou para Josafá, 7:12 em diante. E também no 20:12 em diante. Porque essa peleja não é vossa, é do Senhor. Não se incomoda não, Gideão. Não se incomoda não, meu amigo. Mas entregue a causa na mão do Senhor e deixe na mão do Senhor. Não atire. Que essa peleja, o Senhor já te deu a vitória. Aí sabemos que à meia-noite, né?
À meia-noite o Senhor enviou o anjo, todo mundo dormindo, e matou 85 mil. De uma vez só. Eles se mataram, eles mesmos se mataram, pensando que era o inimigo, um lutando contra o outro, se mataram tudinho. De manhã, Deus falou assim, agora eu mando o povo pegar os despojos que está lá. Você entendeu? Como é que Deus trabalha? Mas assim foi com Josafá. Agora esse versículo aqui é um versículo que eu li ele, olhe bem. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Foi o 4. Você se alistou para que guerra? E por que, meu irmão? Lamentavelmente não. Dizer por a verdade, se gostou ou não. A live é Pastor Daniel Nascimento. Palavras da verdade. Deixa o like. Se inscreva no canal, irmãos. Será que eu vou ficar só com esse? Olha, se fosse o povo do mundo, se inscrevia muito mais nas coisas do mundo. Se você não está gostando, mas tem muitos que estão gostando. Se inscreva, me ajude. Vou ficar só nos 33. Assinado só. Visualização, agradeço a vocês. Deus abençoe. Vocês estão visualizando que está uma maravilha. E continue assim, que essa peleja não é nossa não, é de Deus. Essa peleja não é sua, é de Deus. Agora você que se alistou no exército de Cristo, não se embarace com as coisas desse mundo não. Por isso tem muitos pastores aí morrendo. Ah, porque Deus o levou, Deus permitiu. Ah, ele vai ser salvo. Vai, olha, sobre isso aí a salvação vem de Cristo. Não cabe a mim, a você a julgar. Eu creio que pode ganhar a salvação e pode a salvação, mas depende, porque eu não sou juiz e nem sou advogado, mas eu creio que um ônibus bater e morrer muitos crentes salvos, o Senhor está levando para si. Eu creio na salvação, mas não se misture. Você se alistou no exército de Cristo, então não se mistura com as coisas desse mundo não, irmão. Tem muito crente aí que se alistou no exército de Cristo e fica se misturando com as coisas do mundo, com as coisas que não te pertencem, com as coisas que não tem nada a ver com você. Só você ser salvo é uma bênção. E seus filhos ficar sem pai, você jovem ainda, eu já estou com 68 anos, nenhum alistamento me aceita, só o de Cristo. Hã? Você se militou, se alistou no exército de Cristo, então faça a vontade daquele que te enviou. Não se mistura com as coisas desse mundo não. Se mistura, sabe com quem? No exército daquele que te chamou para a guerra, que é Cristo. Se faz a vontade de Cristo e esquece as coisas do mundo. Agora tem pastores aí, tem muitos pastores que é envolvido, está em 2 exércitos de Cristo e envolvido no outro exército da política, de outras coisas aí, ó, envolvido com outras coisas aí, ó. Olha, eu modestamente, eu não sou a favor, e sou a favor de um cristão se envolver na política, mas que ele não perda, que jamais a unção a unção que foi derramada sobre você é tomada, é perdida, é tomada, mas a posição é tomada. Se você é um pastor, então agora você vai ser pastor, mas não vai falar em política no púlpito e nem vai soltar santinho quando acabar o culto lá fora, e você não vai dirigir trabalho enquanto não acabar a política e você decidir se é político ou se é pastor. Amém?
Deus abençoe a todos vocês. Não se misture com as coisas desse mundo. Deus abençoe. Agora eu vou fazer uma live para Facebook. Vamos orar? Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça nós te damos, meu Pai, por esse momento que o Senhor nos tem concedido e estamos aqui aprendendo a Tua Palavra e ouvindo a Tua Palavra. Deus de maravilha, nos dá força, nos dá graça. Fortalece o Teu povo, meu Pai, que tanto, meu Pai, tem escandalizado a obra muitas vezes. Senhor, usa da Tua misericórdia, mas também usa, meu Pai, do Teu poderio, da Tua ira, e faça segundo a Tua vontade, meu Pai. E traz um despertamento, eu te peço, à Tua igreja, que verdadeiramente está te buscando em espírito e em verdade, e que aquele que está em sinceridade contigo, receba e tome posse da vitória. Senhor, entra nos lares que está em contenda. Senhor, te peço, meu Pai, te peço, trazendo a paz sobre cada lar. Entra nesses lares, meu Pai, que muitos estão enfermos, à beira da morte. Senhor, faça segundo a Tua vontade. Eu já não digo assim, eu já peço para curar, Senhor. Eu peço para o Senhor curar. Mas se não for, Senhor, para ficar sofrendo, que o Senhor faça segundo a Tua misericórdia. Leve para a Tua glória. Senhor, meu Deus e Pai, abre as portas do emprego e da prosperidade e dá a vitória para todos, meu Pai. Senhor, aquele jovem que está na igreja também procurando uma Rebeca, Senhor, que ele procure orando a Ti, porque o Senhor tem, aleluias, 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 muito o que fazer. O Senhor, hoje em dia, o pessoal pensa que está preocupado com casamento. Não está. O Senhor está preocupado em você escolher a pessoa certa e a confirmação dele no momento exato. Toma posse, meu Pai, de todos eles nesse momento e dá a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado, deixe o seu like, Pastor Daniel Nascimento, deixe a sua visualização, visualize o canal, e deixe pra gente, ó, o joinha, assine o canal, veja no canal quantos que tem assinado, me ajude, você me ajudando, nós estamos, você está me ajudando e eu te ajudando, e você está me ajudando, e eu ajudando aqueles ganhar as almas, ajudando a você também, nós evangelizando para ganhar as almas para o reino celeste, para converter essa maioria de gente pecaminosa que não quer dar ouvido à palavra de Deus. Amém? Deixa o like e assine o canal. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Palavra da verdade, Pastor Daniel Nascimento.